iniciar a palestra doutrinária, que hoje nós vamos ter um tema muito especial. Vamos falar sobre um personagem que talvez muitos de nós só tenhamos ouvido falar, porque é difícil que alguém não tenha ouvido falar de José Arigó, mas a ideia é nós estarmos trazendo aqui em rápidas palavras um pouco da biografia desse grande espírito, né, que cumpriu uma tarefa importantíssima. E entre algumas bibliografias que nós consultamos, nós lemos esse livro, que é do José Herculano Pires, também um espírita, professor, divulgador, escritor. Ele escreveu esta obra que é Arigó, Vida e Mediunidade e Martírio. E além de todas as informações que Herculano Pires vai trazer nesta obra, nos parece que o mais importante é que ele vivenciou boa parte desta história com Arigó. Nós vamos ver que a passagem de Arigó na Terra, como um espírito encarnado, foi muito rápida, muito curta. Ele nasceu em 18 de outubro de 1921, então agora na terça-feira que passou, comemoraríamos 101 anos do seu nascimento físico, e ele desencarna a 11 de janeiro de 71, então com 49 anos incompletos, não chegou a completar 50 anos. E o Herculano Pires, nessa obra, ele teve a oportunidade de presenciar muitas das situações que nós vamos comentar rapidamente e que nós recomendamos quem puder ler. Esse livro vai ficar à disposição aqui, alguém que queira levar para ler, depois, se puder, devolver para que a gente possa passar para outras pessoas. É muito importante, é uma literatura bastante interessante. Teve recentemente um filme no cinema chamado José Arigó, agora não me recordo, O Predestinado. Esse filme já não está mais no cinema, mas acreditamos que brevemente vai estar entrando aí nos canais fechados, porque é um livro, é uma história muito importante, além do elenco ter sido com os principais artistas brasileiros do momento, né? Me esqueci do primeiro nome dele, Danton Mello faz o papel do Arigó, a Juliana Paz faz o papel da esposa do Arigó, que foi um personagem, a Dona Arlete, como nós vamos comentar rapidamente aqui, que tem muita informação. Ela participou de forma muito importante neste processo, apoiando e ajudando a Arigó. Então, como nós falávamos, a ideia aqui é rapidamente nós falarmos um pouco da biografia. Tem um outro material importante para quem quiser conhecer um pouco mais. No YouTube, é só acessar lá a plataforma do YouTube e entrar lá com entrevista da Dona Leida Oliveira, que ainda está encarnada. Essa entrevista é de 2010, 2012. A Dona Leida trabalhou junto com o Arigó desde muito cedo. Na verdade, desde os 6 anos, através do seu pai, ela acompanhou o Arigó. E depois, obviamente, mas na fase adulta, ela trabalhou atendendo as pessoas, né? Porque o Arigó atendia cerca de 200 pessoas por dia, operando e atendendo, algo impressionante. E ela ajudava na organização, vamos dizer assim, administrativa desse trabalho, as filas, registrando as pessoas que eram atendidas, datilografando, que naquela época não tinha computador, né, como se tem hoje, então ela datilografava as receitas, porque uma das facetas da mediunidade de Arigó, através do Dr. Fritz, como vamos comentar, ele receitava remédios. E como a letra do Arigó era muito difícil de entender, esta senhora, Dona Leida, com mais outros colaboradores, datilografavam as receitas. Então ela vivenciou muitas experiências, muitos fatos impressionantes. Então, quem tiver interesse, uma entrevista de 40 minutos, que dá para ver no telefone, dá para ver quem tiver Smart TV aí que acessa o YouTube na TV, a forma que for, é muito importante. Bom, para quem não viu de novo, essa aqui é a fisionomia do nosso amigo Arigó. Aqui está mais uma outra fotografia. O nome, na verdade, de batismo dele é José Pedro de Freitas, né? E Arigó, que era o apelido que ele tinha, ele é de Minas, da cidade de Congonhas do Campo, e naquela região, Arigó era considerado aquele que vivia no campo, né? Um caipira, enfim, alguém mais simplório, e que era efetivamente a sua personalidade. Contam todas as biografias que Arigó era uma pessoa
extremamente simples, extremamente ingênua, mas muito alegre no trato com todas as pessoas. Isso era claramente percebível quando ele estava mediunizado, principalmente com o espírito de Dr. Fritz, desencarnado, que a gente vai comentar aqui rapidamente quem é esse personagem, né? Porque a gente sabe que ninguém morre, né? Só mudamos o estágio de vida. Dr. Fritz, por toda a sua personalidade, a sua característica, própria última encarnação que foi na Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial, ele desencarna em 1918. Ele sempre teve um temperamento assim muito mais rígido, algumas vezes até deseducado, né, no sentido assim de ser firme, não ter muita preocupação, não preocupação, mas enfim, uma pessoa que falava as coisas, né, para resolver o que tinha que resolver. Então contrapunha-se muito para ver como o Arigó, quando ele estava mediunizado, era completamente diferente com a sua personalidade habitual, não normal, né, mas habitual, de alegria, de simplicidade e principalmente de ingenuidade, no sentido assim de uma crença profunda nas pessoas e em Jesus, né? Porque ele é de família católica, toda a sua família era católica, ele nunca conheceu o espiritismo até o momento que começa a ter os fenômenos, isso é muito importante, interessante a gente frisar. A cidade que ele nasceu e viveu era Congonhas do Campo, uma cidade muito pequena, uma cidade conservadora ao extremo, cuja religião católica era predominante. Então imaginemos o ambiente que esta criatura, né, conhecida na cidade, por ser uma cidade pequena, começa a partir de determinados momentos a apresentar fenômenos mediúnicos muito ostensivos. Então, católico praticante, família com 7 irmãos, então eram 8 com ele, casou-se com Arlete André, que era sua prima de 4º grau, e teve com ela 6 filhos. Cursou apenas o curso primário, uma pessoa sem cultura intelectual humana que a gente conhece aí. E trabalhou como qualquer um de nós trabalha, né? Proprietário de um pequeno bar, depois trabalhou como operário em Minas, né? Minas de minério, aquela região é muito fértil, muito rica. E também trabalhou finalmente num órgão que a sigla era IAPTC, que seria o similar hoje do nosso INSS, mais restrito ao estado de Minas Gerais. Então, uma pessoa que tinha compromissos materiais, que tinha convivência na sociedade, família com 6 filhos. O que a gente quer demonstrar com isso? Uma pessoa que exerceu uma missão, efetivamente uma missão, né? E sem se afastar 1 milímetro do compromisso que ele assumiu, provavelmente antes de encarnar, mesmo com todas as questões aí que nós procuramos colocar. Então, o Herculano Pires, nesse livro, ele na página 21, ele faz digamos assim, um resumo do que foi Arigó e a sua trajetória, que nós resolvemos trazer aqui, porque além de ser muito bem escrito, como é a característica de Herculano Pires, ele nos dá a dimensão em um parágrafo do que foi esse espírito. Então ele diz assim: homem comum é exatamente isso que nós estamos falando. Não é uma pessoa com privilégios, que tinha a vida tranquila, não. 6 filhos, trabalhando, dentro de uma sociedade católica, conhecida na cidade, então todo um contexto que serviu realmente como, não um obstáculo, mas um dificultador para aquilo que ele podia fazer, né? Veja que nós estamos falando, ele começa a trabalhar com a mediunidade em 1950. Se hoje, que nós estamos em 2022, a gente já, graças a Deus, não tem tanto preconceito em relação ao espiritismo e à mediunidade e à crença nos espíritos, em 1950, podemos ter a certeza, principalmente numa cidade pequena, conservadora, católica, né? No sentido dos costumes e dos hábitos culturais, a dificuldade que era para esse cidadão poder manifestar a sua mediunidade. Então, o homem comum vive o dia a dia da cidade em que todos os conheceram, né? Desde pequeno, pois pertencia a uma família tradicional. Faltou, nós falamos esse dado biográfico, então, ele era de uma família tradicional na cidade, então, isso também era, de alguma maneira, um dificultador. Por ser médium, né, que é aquela característica, que é a mediunidade, é uma potencialidade, uma faculdade que todos nós temos, espíritos,
encarnados e os desencarnados que nos escutam, que nos permite perceber e interagir com o mundo espiritual. Este é o resumo da mediunidade. Tem graus diferenciados, sim, né? Tem pessoas que têm uma ostensividade muito maior. O que é isso? Elas percebem com muito mais nitidez, clareza e regularidade essa realidade espiritual, que na verdade é a realidade de todos nós, porque somos espíritos imortais, nós encarnados ocupando o corpo de carne. Então, por ser médium, a sua grande e difícil missão foi de provar a natureza espiritual do homem. Este é o primeiro grande mérito naquele momento, que a ciência e a filosofia procuram negar por todos os meios possíveis e impossíveis, né? A ciência naquela época, hoje é um pouco menos, mas ainda existe ainda muito viés, né? A orientação materialista. Então, toda vez que se vai falar ou se vai trazer exemplos que transcendam a questão material, que é o que muitos de nós ainda estamos presos, se já tem o preconceito, né, de se achar que aquilo é engano, que aquilo é farsa, que aquilo é algo que na verdade não, porque a ciência que nós conseguimos construir até agora não consegue explicar isso. Então, para a ciência aquilo não vale, aquilo não existe, completamente equivocado. Então, também a tarefa do Arigó nesse momento foi de trazer a ciência e a filosofia a perceberem que ali existia algo que não era possível explicar, mas que era real, porque todos que estavam ali vivenciaram e viram. Então, que ao invés de negar e que até mesmo de condenar, como essa criatura inclusive chegou a ser preso 2 vezes, como nós vamos comentar aqui, além de todos os outros problemas, né? Apesar não conseguindo explicar, então poderia ser assim, bom, não consigo explicar, né, pela ciência e pela filosofia, mas vou buscar estudar, vou buscar entender. Este é o papel da ciência, efetivamente. Esse é o papel da medicina, esse é o papel de todas as ciências que existem, porque a ciência nada mais é do que um caminho também para nós chegarmos a Deus, como é a religião. Então, como ele disse, por ser médium, sua grande e difícil missão foi a de provar a natureza espiritual do homem, que a ciência e a filosofia procuram negar por todos os meios possíveis e impossíveis. Enquanto, agora ele vai também dar uma chacoalhada nas religiões, enquanto as religiões se esforçam para conservá-la, o quê? A natureza, a realidade da natureza espiritual do ser humano. Enquanto as religiões se esforçam para conservá-la oculta nos véus ultrapassados de seus mistérios. Então, claramente nós vemos aqui que Arigó dedicou a sua vida, sua curta vida física, ao desempenho dessa missão muito importante, que é comprovar a imortalidade da alma, do espírito, né? Algo além do corpo físico, e principalmente a prática da mediunidade. Bom, falamos aí dos dados biográficos, vamos falar um pouco da mediunidade, que é realmente o que mais impressiona nesse espírito. O Arigó, desde pequeno, isso, se nós formos assistir o filme esse que nós comentamos, o Predestinado, se nós formos ouvir a entrevista da dona Leila Oliveira, que conviveu com ele, logicamente não como pequeno, né, mas conhecia a história. A dona Leila, faltou nós falarmos, ela é filha do cidadão, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas era um espírita dentro daquela cidade, e quando o Arigó enfrentou o seu maior período de dificuldades, porque ele não entendia o que acontecia com ele, né? Dele receber o espírito, dele operar as pessoas, dele ouvir vozes, era algo assim impressionante. E a religião dele, a católica, não conseguiu explicar. O padre tentou exorcizar ele, porque era o que o padre sabia, não é nenhuma crítica, mas era o que ele naquele momento achava que ali estava um espírito mau, quando na verdade era exatamente o contrário. Então, onde é que ele vai se refugiar? Ele vai buscar a explicação através da doutrina espírita desse cidadão que era o pai da dona Leila, que eu nesse momento não me recordo o nome. Então, desde pequeno, o Arigó, como criança, ele já via uma luz muito brilhante, que quase chegava a cegá-lo. E depois ele começa a ouvir uma voz, que é a mesma voz, durante muito tempo, que falava num sotaque carregado numa língua estrangeira, que depois vai se identificar que era a língua alemã, procedente da última encarnação do Dr. Fritz, que era o espírito que principalmente operava através do Arigó.
Então, já desde criança ele tinha esses fenômenos. Inclusive, o filme relata muito isso. Ele tinha receio de dormir à noite, já quando adulto. Isso vai mostrar numa determinada cena. Mas quando criança, mais ainda, né? Porque ele não entendia, ele dormia ou ele via os espíritos, então ele achava que ele não conseguia e não tinha na família as explicações. Então era realmente um tormento e um martírio para ele. Quando ele já fica adulto, ele já casado, ele começa a ter pesadelos. Ele sonhava praticamente todas as noites esse mesmo sonho que nós vamos relatar aqui, que está no livro do Herculano Pires e na entrevista da Dona Leila. E além dos pesadelos, ele sentia dores de cabeça muito fortes. E ouvia sempre a mesma voz naquele idioma que ele não sabia, que depois ele vai ver que é o alemão. Então, aqui está o relato desse sonho. Imaginemos nós sonhando durante vários e vários meses a mesma tipo de situação, sem entendermos o que era aquilo. Um sonho que era claramente real, porque quando ele acordava, ele se lembrava exatamente do que havia acontecido. E aquela voz falando para ele. Então, o sonho era o seguinte, ele se via numa sala de cirurgia entre médicos e enfermeiras, usando trajes antigos, que era, obviamente, alguma lembrança de uma vida anterior. Reunidos em torno de um paciente, ou seja, estavam operando alguém ali e o Arigó está ali vendo, participando. Quem dirigia a operação era um homem robusto e calvo, com a mesma voz que ele havia escutado. Então, Dr. Fritz. Esse sonho se repetiu durante várias noites, até que um dia, este médico, Dr. Fritz, vai se apresentar ao Arigó. Ele então diz que foi um médico desencarnado durante a Primeira Guerra Mundial, sem poder completar a tarefa que ele se dispunha, que era curar as pessoas, ajudar as pessoas. A especialidade médica de Dr. Fritz era a cura do câncer. Vamos guardar essa informação, porque a gente vai depois entender isso. Na verdade, a maior parte das operações que Arigó fez, mediunizado pelo Dr. Fritz, são curas de câncer. O filme mostra muitas vezes, nós vamos comentar aqui um caso que provavelmente é o mais famoso, né, porque foi com um político da época e comprovado por médicos brasileiros e médicos americanos que tratavam desse cidadão. Então, médico alemão desencarnado durante a Primeira Guerra, sem completar sua obra. E olha que interessante, ele diz que escolheu o Arigó por essas características, como médium para atuar com ele, pelas características de bondade, de humildade, de simplicidade, né? E que só isso poderia realmente executar a tarefa. E diz que ficou 15 anos, olhem só, 15 anos trabalhando a sintonia vibratória com o Arigó para poder trabalhar com ele. Porque, evidentemente, quem olha as operações, quem lê as coisas que eles fizeram, é algo que não pode imaginar que o espírito vai chegar e vai se aproximar do médium e vai sair fazendo aquelas coisas, porque não há condições. E mais, o Dr. Fritz comenta aí, na entrevista da Dona Leila, nós vamos ver isso, que na verdade este era um grupo organizado no plano espiritual com esta tarefa de curar os corpos e despertar as consciências das criaturas. Em que sentido? Quando nós estamos enfrentando uma doença muito séria, principalmente quando somos desenganados pela medicina terrena, que eram a maior parte dessas pessoas que vieram para serem curadas, né, ou pelo menos atendidas pelo Arigó, porque nem todos eram curados, como nós vamos ver aqui, em função da questão da lei de causa e efeito, merecimento, todas essas questões que o Espiritismo nos esclarece muito bem. Mas o que o Dr. Fritz falou nessa entrevista, mediunizado, o Arigó comentou com a Dona Leila, que esse era um grupo organizado no plano espiritual, que veio com essa tarefa e já tinham trabalhado anteriormente neste mesmo processo. E olhem que interessante, apesar de o Dr. Fritz ser aquele mais conhecido que atuava por Arigó, o próprio Dr. Fritz comenta que outros médicos desencarnados faziam parte desse grupo e também atuaram através do Arigó. E mais, ele diz que o líder, o dirigente maior desse grupo, é o Frei Fabiano de Cristo. Para quem não sabe deste personagem, esse é um espírito, né, que encarnou em Portugal, nesta encarnação de Frei Fabiano de Cristo,
vivendo de 1676 até 1747, e que, apesar de ser português, emigra para o Brasil, vem para o Brasil em um determinado momento da sua encarnação física para desenvolver o trabalho junto aos pobres e necessitados. Então, nós vemos que é uma equipe realmente maiúscula, né, assim podemos dizer, nessa tarefa. E um outro detalhe muito importante que o Dr. Fritz salienta nas entrevistas, e nós trazemos aqui, porque precisamos sim ampliar os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos. Diz ele que uma das coisas que mais chamava a atenção das pessoas que observavam as operações feitas pelo Arigó, ele operava com tesoura, com faca, sem nenhum tipo de asepsia. O que é asepsia? É você ter os cuidados de higiene para não causar nenhum tipo de infecção. E as pessoas não... Então, nenhum caso, né? O próprio processo, a própria sentença que condena Arigó pela segunda vez, está lá colocado pelos advogados, que não houve nenhuma pessoa, para nós termos ideia de quantas pessoas nós estamos falando que o Arigó atendeu, foram aproximadamente 2 milhões de pessoas em 20 anos de tarefa. Vou repetir o número, porque o número é impressionante. 2 milhões de pessoas que foram atendidas. Nenhuma dessas pessoas veio a acusar ou veio a depor contra o Arigó que tenha tido algum problema de complicação pós-operatória ou que tenha sentido dor. E aí o Dr. Fritz explica que Frei Fabiano de Cristo, que era o líder deste grupo, por sua elevação espiritual e por uma capacidade já de dominar a manipulação dos fluidos, né, que estão em todo o universo, ele tinha o poder de mentalizar a luz verde. Esta luz verde, para aqueles que já estudaram alguma coisa de cromoterapia, que é a ciência que nos apresenta que pelas cores nós podemos sim atuar, porque as cores também atuam no aspecto energético e vibratório. Essa luz verde, ela tem 2 principais objetivos, e é por isso que as pessoas nunca tiveram nenhum problema de infecção com aquelas condições primárias que estavam sendo operadas, porque essa luz verde trabalha na questão da asepsia. O que é asepsia? É a limpeza vibratória do ambiente, né? Então, claro que não quer dizer que se a gente ficar mentalizando a luz verde, nós não vamos ter problema se a gente não tiver os cuidados que tem que ter com a higiene. Não podemos nos comparar. Mas são recursos que a espiritualidade tem e sabe operar, né? Então isso que a gente tem que deixar muito claro, para ninguém sair daqui depois fazendo coisas que ainda não temos capacidade de fazer, e não podemos ignorar que as leis físicas não podem ser derrogadas. Então, a luz verde atuava na questão da asepsia, evitando as questões de infecção, e também na questão de anestesia. Por isso a explicação de que o Arigó colocando a faca, arrancando, operando com as costas, os olhos, coisas mais impressionantes que a gente vê lá, sem nenhum truque, sem nada, porque ele operava com manga de camisa, né, como as pessoas que observaram. Vários pesquisadores de vários lugares do mundo vieram, observaram, filmaram, fizeram o que tinha e o que não tinha para tentar achar alguma farsa, né, e nada daquilo foi feito. Então, seguindo, falei desse sonho, né, então falamos do Fritz, agora vamos voltar para a vida do Arigó. Então, de tanto ele sonhar, né, uma das noites que esse sonho foi, vamos dizer assim, insuportável para ele acorda muito agitado e sai para a rua, chorando copiosamente. A família ficou efetivamente muito impressionada com aquilo, e o que fez? Levou ele a médicos, né, para ser examinado mentalmente, fisicamente, porque achava que ele tinha algum problema sério de saúde. E nenhum exame atestou nenhum tipo de anomalia ou de perturbação. Ou seja, não era uma questão física, apesar de estar se manifestando no corpo físico. E aí o que foi? Vão para o padre, né, como eu comentei, que era a autoridade ali, e o padre vai tentar exorcizar ele, né, dizendo que aquilo não podia, que tal, que era o que ele conhecia, mas não resolveu. Bom, o Arigó, pressionado então por essa situação de
ter esses sonhos constantes, continuar escutando aquela voz no ouvido dele dizendo que ele precisava começar a curar as pessoas, que o Fritz ia trabalhar com ele. E ele resolve fazer a experiência. Bom, eu vou testar, eu vou tentar curar alguém aí para ver se essa voz para de falar no meu ouvido e eu paro de ter os pesadelos. Aí, o que ele faz? Tinha um cidadão que era conhecido de toda a cidade, que não caminhava só com muletas, né? Então ele era praticamente paralítico, né? E o Arigó então encontra esse cidadão na rua e diz para ele, obviamente já influenciado e mediunizado pelo Dr. Fritz, diz para ele, olha, tu larga essas muletas que já é tempo de você largar essas muletas. E a criatura, com aquele choque, efetivamente volta a caminhar sem o auxílio das muletas. Então aquilo já começou a impressionar. Mas o fato mais impressionante, porque o tempo está bem rápido, é desse senador, e nós vamos comentar ele com um pouquinho de detalhe. Esse senador é o Lúcio Bittencourt. Ele estava em campanha para se reeleger no seu ano de 1950, senador pelo estado de Minas Gerais, e aí está fazendo campanha nessa cidade do Arigó, em Congonhas do Campo, conhece o Arigó, que naquele momento trabalhava nas minas e tal, então era um líder sindical conhecido, respeitado ali por esse trabalho com os mineiros. Então, esse senador se aproxima do Arigó, né, no sentido de tentar ver se conseguiu o apoio do Arigó ali na cidade, aquela coisa toda, e aí fazem amizade, aí o senador convida o Arigó para irem a Belo Horizonte, que ia ter um comício, o Arigó acaba aceitando, aí depois do comício eles vão jantar, o grupo todo, e vão dormir num hotel, todos no mesmo andar. Tudo isso está documentado no livro e nessa entrevista. E aí acontece o fato impressionante que nós vamos narrar aqui. Esse senador tinha um câncer de pulmão já em estado avançado, mas em função da campanha política ele estava adiando a operação, inclusive queria se operar fora do Brasil, nos Estados Unidos, porque era um câncer que aqui no Brasil o pessoal já dizia para ele, os médicos, que não ia ter jeito, ele não ia conseguir se curar. Muito bem. Nessa noite, depois do comício, o senador, de madrugada, vai bater no quarto do Arigó, que estava dormindo, e diz para o Arigó que o Arigó tinha operado ele. E o Arigó disse, o cara tá maluco, né? Eu não sou médico, eu não sei fazer nada disso aí, estava dormindo. O que aconteceu? Mas aí o senador mostrou para ele. O casaco do pijama estava cortado, mais ou menos na altura do pulmão, como se alguém realmente tivesse cortado com uma faca, e mostrou para ele uma pequena cicatriz, dizendo que quem havia feito a operação tinha sido o Arigó. O Arigó disse, olha, eu não me lembro de nada disso, mas depois o Dr. Fritz confirma, né, que mediunizado o Arigó, inconscientemente, não se lembrou, fez a operação. O mais impressionante, a operação extirpou o câncer desse cidadão, que quando volta para o Rio de Janeiro, consulta com os médicos olha, cara, teu câncer não tá mais aí. E essa característica operatória que fizeram, essa técnica operatória que fizeram, a gente não conhece. O senador não acreditou muito na conversa e foi para os Estados Unidos consultar com os médicos que ele já estava consultando. E os médicos disseram rigorosamente a mesma coisa. Então, a partir daí, o Arigó realmente começa a despertar a atenção, porque esse político era uma pessoa conhecida, influente, confirmou isso aí para a imprensa, enfim. E aí o Arigó começa a efetivamente atender, né? Ele sente que ali efetivamente era a tarefa dele, com todas as dificuldades, com todas as objeções, uma parte da família sendo contra o que ele fazia. Na verdade, quem ficou realmente lá dentro foi a esposa dele, este cidadão que é o pai da dona Leila, que ajudou muito ele, principalmente nesse início, dando livros espíritas para ele ler, esclarecendo ele, fazendo evangelho no lar, fazendo todo tipo de apoio que é onde ele encontrou. Bom, e aí ele foi, em 12 anos, aquilo que nós falamos, em 12 anos de trabalho, o Arigó atendeu 2 milhões de pessoas. A maior parte dessas pessoas foram curadas. Ele nunca cobrou um centavo, esse é outro detalhe que está na sentença, né? As pessoas além de nunca ter, de todas as pessoas que ele atendeu, nenhuma pessoa ter ficado com nenhuma complicação, nenhuma pessoa morreu em função do atendimento do Arigó e nenhuma pessoa teve qualquer tipo de cobrança por parte do Arigó. Isso está lá
na sentença judicial. Um outro detalhe muito importante que eu comentei anteriormente. O Dr. Fritz receitava medicamentos para muitas pessoas. Só que tinha um detalhe. Nós vamos pensar agora para nós chegar a essa questão da lei de causa e efeito. Nem todas as pessoas que foram atendidas por Arigó foram curadas. Por quê? Porque tem toda uma questão de lei de causa e efeito que o Espiritismo nos explica. Mas como é que o Arigó sabia que aquela pessoa não poderia ser curada? Claramente, o Dr. Fritz, o mentor espiritual de cada uma daquelas pessoas que estavam lá sendo atendidas, que ia lá buscar o atendimento, falava, soprava para eles, essa pessoa não vai se curar, ela vai desencarnar daqui a pouco, porque é o caminho dela. E o que a preocupação dos espíritos para que não houvesse nenhum tipo de consequência para o Arigó, porque imagine que ele opera uma pessoa que vai desencarnar lá na frente, que já ia desencarnar igual. E aí vão dizer que a pessoa desencarnou por causa da operação do Arigó. Então, toda vez que a pessoa que era atendida não poderia ser curada, ela nem operada ela era pelo Arigó. Ele dava um esclarecimento, orientava, passava alguma mensagem e a pessoa seguia. E o receituário médico, igualmente, era colocada esta cidadã que fez a maior parte desses receituários pela datilografia, ela dizia que o Dr. Fritz orientou que toda vez que viesse um determinado código na receita era porque aquela pessoa não iria se curar, também iria desencarnar. Então, que não era para receitar nenhum medicamento. Então, quando já vinha aquela mensagem, eles passavam para a pessoa, obviamente não iam falar, mas para ver toda a preocupação, toda a organização e o amparo. As operações sempre foram na frente das pessoas, vieram vários, como dissemos, cientistas, pesquisadores de várias partes do mundo e nunca houve nenhum tipo de comprovação de fraude. Rapidamente, como nós falamos, Arigó foi condenado 2 vezes pela justiça pela prática do crime que está na Constituição, a ilegalidade da prática de medicina ilegal. A Constituição do Brasil diz claramente que quem não é médico, quem não tem um diploma médico, quem não está habilitado pelos órgãos regulamentares da profissão da medicina, não pode praticar a medicina. Então, Arigó, até mesmo pela pressão das organizações médicas, pela pressão da própria religião católica, que via com muito receio aquela ampliação de algo que ela não pregava, que ela não praticava, que é exatamente a questão da mediunidade. O Arigó é condenado primeiro em 1958 e ele recebe o indulto. O que é o indulto? É um perdão. O presidente do Brasil naquela ocasião, Juscelino Kubitschek de Oliveira, cuja filha foi operada por Arigó, isso também está na bibliografia, mas obviamente uma coisa não tem a ver com outra, dá um indulto a ele, então ele acabou não sendo preso. Só que olha que detalhe interessante. Ele não tinha esse entendimento do perdão, ele achou que ele tinha sido julgado e absolvido pelo crime. Então, tranquilo. Em 64 ele novamente vai ser condenado, e aí o advogado, já com a primeira situação de indulto, vai e sugere para ele, mais um grupo de amigos, para ele, olha, vamos pedir o perdão para o presidente, que já não era mais o Juscelino Kubitschek, porque vão dar o clamor popular, aquela coisa toda, tu faz o bem para as pessoas e tal. E ele disse que não. Que ele não aceitava ser perdoado porque ele não estava fazendo nenhum crime. Então, se aquilo estava contra a lei, ele deveria ser preso e responder por aquele crime. E aí ele é condenado e fica 1 ano e 4 meses de prisão. Olhem como foi a questão da prisão do Arigó nessa segunda passagem, que é algo assim impressionante e emocionante. O Arigó vai até o juiz e o juiz não tinha como prendê-lo, porque não tinha nem viatura, e o presídio, onde ele ia ficar colocado, era uma cidade próxima onde eles estavam, não era a cidade dele. E aí o que o Arigó fez? Ele foi com o carro dele até a cidade distante e se apresentou para o delegado. E com imagina uma multidão, uma caravana de carros indo atrás, isso o filme mostra de uma forma muito bonita, porque obviamente era uma pessoa que só fazia o bem, numa comunidade daquelas, não tinha como não ser dessa forma. Bom, mas um outro detalhe muito importante, ele na prisão ele continuou atendendo as pessoas. O próprio
delegado viu que o negócio era complicado, e o delegado meio que deixou a coisa, né? Ele tinha uma cela diferente dos outros presos, sim, isso está colocado aqui, né? Em função do que ele fazia, né? E da característica do espírito que era. Mas ele começou não só a atender as pessoas que vinham de fora, continuando a procurar ele, ônibus e ônibus de caravana, como ele também começou a atender os próprios presos que estavam ali dentro da penitenciária. Então tem relatos assim impressionantes. Além disso, ele conseguiu mobilizar muitos recursos para aquela cadeia. O livro aqui narra, na página 31 e 32, que nós não vamos poder narrar, o estado que é essa cadeia. Não é diferente da maior parte das cadeias do nosso país, mas estou falando de 1960 e poucos. Então, quer dizer, as condições precaríssimas. Com toda vamos dizer assim, a fama e o carisma que ele tinha, ele era visitado por multidões de pessoas. Atendia as pessoas e as pessoas deixavam a fruta, deixavam remédio, deixavam um monte de coisa, e ele começou a distribuir isso para os presos e mais. Começou a pedir para que as autoridades tratassem melhor e melhorassem as condições da cadeia, o que realmente foi feito como está colocado ali. Bom, nós temos que terminar, porque já está no horário. Para nós finalizarmos aqui, duas coisas são muito importantes para a gente não esquecer. Quando a gente está falando desse espírito, não é para endeusar ninguém, porque ele efetivamente não é um espírito puro, né? Senão não teria reencarnado com essas situações, mas um espírito, sim, que se superou dentro de todo esse contexto, como se foi falado, né? Pressão social, pressão religiosa, pressão da medicina, e não se afastou um centímetro da sua missão. Até ele desencarnar, ele foi avisado do seu desencarne, isso o filme mostra também, né? Pela própria mediunidade, aonde a sua tarefa já estava cumprida. Qual foi a sua tarefa principal? Curar os corpos, mas despertar as consciências para a imortalidade da alma, para a misericórdia de Deus, para a realidade de um mundo além da matéria, né? E principalmente com essas virtudes de humildade, de simplicidade, de ingenuidade, no melhor aspecto que seja a ingenuidade, que é não ter preconceitos, que é não ter barreiras, que é aceitar e respeitar a cada um como cada um é. Então, essa a grande tarefa, o grande legado, essa é a palavra, legado, né? Legado é uma herança. Então, a medicina e a ciência, a partir deste evento, ela ampliou o seu paradigma. Hoje nós temos vários médicos, nós temos universidades aqui e fora daqui, que se dedicam ao estudo da ciência e da espiritualidade. Médicos, o Dr. Paulo César Frutuoso, né, que acho que muitos de nós já conheceram, ou conhecem, ainda está encarnado, tem uma série de livros que fala a face oculta da medicina, né, que ele quer dizer exatamente isso, o trabalho da medicina espiritual, dos médicos espirituais com os médicos da Terra, quando esses conseguem criar essa sintonia. Então, para a gente perceber que Deus está sempre nos colocando referenciais e está sempre colocando missionários, né, para que a humanidade avance, para que a humanidade progrida, para que a humanidade, que somos nós, abra a nossa mente, a nossa visão para as questões maiores. E para finalizar, realmente, essa é uma informação muito importante, por isso nós não podemos deixar de falar. Na entrevista aqui com a dona Leila, ela faz uma revelação que nós achamos assim de muita importância. Ela diz que uma determinada vez que ela estava conversando com o Dr. Fritz, através do Arigó mediunizado, e vendo aquela imensidão de pessoas que vinham ali com câncer no estômago, câncer nos intestinos, cegueiras, né, problemas de limitação visual, e uma série de outras situações assim, impressionantes, né? Pessoas que já tinham sido, como se diz, desenganadas pela medicina, até mesmo talvez não ter uma condição de atendimento médico decente que mereciam ter, né? E pessoas relegadas, pessoas abandonadas, e essas pessoas eram o público que ia lá buscar a igual. Mas a dona Leila, observando toda essa enormidade de problemas e de
de situações de doenças, de imperfeições, ela pergunta para o Dr. Fritz qual a principal razão dessas pessoas terem adquirido essas doenças. E olha a resposta do Dr. Fritz. Em função da maledicência, o uso equivocado da palavra. Então, vejam como a gente tem um compromisso e uma responsabilidade, nós estamos falando isso para nós, que estamos usando a palavra aqui, como nós temos a responsabilidade de utilizar a nossa palavra para o bem. Né? Porque quando a gente está criticando, quando a gente está falando até sem ter conhecimento de causa e emitindo um julgamento, uma opinião equivocada, que vai influenciar muitas vezes outras pessoas, nós estamos envenenando a nós mesmos. Então, é o Dr. Fritz que está dizendo. Essa multidão de pessoas que estavam ali, que foram ali, muitas delas curadas, e a cura na semana que vem, a Ingrid vai fazer a palestra aqui, então ela vai explicar para nós que a cura é algo assim, muito delicado para a gente entender, não é uma coisa assim fácil, né, de a gente achar que vou lá, o Dr. Fritz me opera e está tudo certo. Não é bem assim, mas a cura, na verdade, é do espírito. Enquanto nós tivermos doenças no espírito, nosso corpo vai refletir isso. Bom, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, pedindo desculpas por termos avançado no horário, mas vamos fazer a nossa prece de gratidão e principalmente reverenciando esse espírito e, na verdade, a todo esse grupo de espíritos que certamente continuam trabalhando hoje através de outros médiuns. Nós temos informação em todos nós, informação de diversos outros médiuns que continuam trabalhando, seja com o Dr. Fritz, seja com outros médicos, né? Porque este contexto de dor, de sofrimento, de desarmonia, de desequilíbrio de cada um de nós, não está muito diferente do que foi naquela época. Talvez hoje nós estejamos um pouco mais conscientes, talvez nós estejamos hoje entendendo um pouco melhor isso, mas a dor, o sofrimento, o desengano de muitas pessoas em relação a problemas de saúde, ele continua. Então nós vamos orar pedindo, agradecendo na verdade a esses espíritos e a toda a falange de bons espíritos que atuam nos processos de cura e de atendimento aos encarnados e aos desencarnados. E que este exemplo, que esta referência possa tocar-nos profundamente no coração, no sentido de despertar as nossas consciências para que a cura efetiva virá para cada um de nós à medida em que nós nos esclarecermos, nos modificarmos e entendermos que o outro não é o culpado, que o outro não é o responsável pelas nossas dores e pelas nossas dificuldades, mas sim as nossas escolhas, ainda muitas vezes desalinhadas da lei de Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as